Olá, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vou falar sobre O Sobrinho do Mago. É o primeiro livro, cronologicamente falando, das Crônicas de Nárnia. Foi escrito por último, por C.S. Lewis, mas ele cronologicamente é o primeiro da série, né? Eu tenho essa edição que é dividida em 7 livros. E para quem assistiu o filme, a história do filme começa aqui, no segundo livro, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas a história aqui que a gente vê no filme, que as crianças atravessam mundos, né? Elas transitam entre os mundos, o mundo de Nárnia e o nosso mundo, né? Através do guarda-roupa. Como surgiu essa passagem secreta aí, esse guarda-roupa, a gente vai descobrir no finalzinho deste livro aqui, deste primeiro livro, que é O Sobrinho do Mago. E o sobrinho do mago é o Diggory, ou Diggory. É um garoto que está morando com o tio André e a tia dele também. E ele está morando lá com os tios porque a mãe está doente e precisa de cuidados. E aí ele acaba conhecendo uma vizinha que é a Polly, uma garota da faixa etária dele também. E aí eles estão sempre conversando, brincando, e eles resolvem fazer uma aventura subindo, né, nas casas e atravessando pelos sótãos das casas, e eles querem chegar numa casa que está vazia, mas eles acabam chegando no sótão da casa do Diggory mesmo, né, dos tios dele, e entrando pelo sótão, eles acabam adentrando no laboratório, vamos chamar assim, né, do tio André, do tio do Diggory. E esse tio do Diggory é o mago, né, o sobrinho do mago, então o mago é o tio André. E aí o tio André, ele se aproveita da situação de estar ali com as duas crianças, porque as crianças entram no sótão e não percebem, depois é que eles vão descobrir que o tio está lá também. E ele se aproveita da situação e oferece para Polly um anel, e ela aceita de imediato, né? Ela, ao princípio ela não gosta muito dele, é ressabiada com o tio André, mas a partir do momento que ele oferece um anel para ela simpatiza com ele, ela aceita o anel, coloca o anel no dedo e desaparece. Então é aí que tudo começa, né? É aí que começam as viagens para outros mundos, não só para Nárnia, né? E o Diggory discute com o tio, fica preocupado com a recém-amiga dele, né? É uma colega que ele está conhecendo ali recentemente, mas ele fica preocupado com ela e ele acaba sendo orientado pelo tio, que diz para ele ir para onde ela foi, né, através do contato com o anel, e levar outros 2 anéis para que ele consiga voltar e trazê-la de volta. E aí, nesse tempo em que os dois estão ali discutindo, o tio André conta para o Diggory como que esses anéis surgiram. Então, além da gente descobrir como surge o guarda-roupa neste livro, a gente também descobre como que surgem esses anéis, né? Porque o tio do Diggory, ele conta que ele tinha uma madrinha, que era uma fada. Essa madrinha dele, do tio André, ela entrega para ele uma caixa e diz para que quando ela morresse era para ele sumir com a caixa, era para ele destruir a caixa, né? E ele não destrói essa caixa. E aí ele conta pro Diggory que essa caixa veio de Atlântida e que tinha dentro um pó. E eu achei curioso porque eu não vi nenhum vídeo, eu procurei alguns vídeos aqui no YouTube, mas eu não vi ninguém falando sobre essa questão do pó, né? Eu acho que dava até um outro livro. E lembrou também A Bússola de Ouro, que apesar de eu não ter lido ainda, eu tenho muita vontade de ler A Bússola de Ouro, eu assisti o filme e eu dei uma pausa aí, eu estava assistindo a série His Dark Materials, e eu dei uma pausa, mas pretendo voltar a assistir, e se fala o tempo todo no pó. Então eu achei curioso essa semelhança aí nas duas histórias, né? Além do fato de que os animais falam, né? Porque aqui a gente mais pra frente vai ver que os animais também falam. E então eu gostei bastante dessa semelhança. Enfim, pretendo terminar de assistir a série His Dark Materials e mais pra frente ler os livros também. E voltando aqui para O Sobrinho do Mago,
Então eu achei muito interessante essa história, né, de como surgiram os anéis. E como eu falei, daria uma outra história aí, o pó, né, aqui nas Crônicas de Nárnia. Mas aí o Diggory vai para esse outro mundo, através do contato com o anel, e encontra a Polly, e eles acabam passando por alguns lugares, e na verdade a Polly quer voltar, né, para a Inglaterra, quer voltar para Londres, que é onde eles moram, né, e o Diggory, ele pensa assim, já que estamos aqui, por que a gente não aproveita e conhece um pouco, né, dos lugares por onde a gente pode passar. Que na verdade eles aparecem num lago, num bosque, e nesse lago, nesse bosque, eles conseguem viajar para outros mundos, para diversos mundos e não só para Nárnia. Então, na verdade, na primeira viagem que eles fazem, né, eles vão para Sharn, que é um mundo onde eles veem várias construções muito grandes, bonitas, mas é um local abandonado. O que eles encontram lá são estátuas, né? São muitas pessoas, mas estão ali inanimadas, né? São estátuas. E as roupas, eles comentam que as roupas estão intactas, não se deterioraram. E eles acabam, na verdade, o Diggory, né, acaba tocando um sino, o qual ele não deveria tocar, e com isso ele desperta a feiticeira. Então a Jadis, a feiticeira, ela é despertada através desse sino que o Diggory toca, né? E essa feiticeira, ela destruiu esse mundo de Sharn, e como ela fica, como ela tem esse contato com as duas crianças e descobrem que elas são de um outro mundo, a feiticeira decide então que vai para este outro mundo com essas crianças para dominar este outro mundo também, porque o mundo de Sharn ela já destruiu, não tem mais ninguém, não tem o que ela conquistar ali, já que ela foi despertada. E as crianças não querem, óbvio que não querem voltar para casa levando essa feiticeira, mas acontece que eles acabam levando, né? A feiticeira agarra no cabelo da Polly, e eles acordam, né? Eles acordam, não, na verdade, eles aparecem em Londres com a feiticeira também. E essa feiticeira ela acaba conhecendo o tio André, que ela achava que seria um grande feiticeiro, mas quando ela encontra o tio André, ela vê que era um João Ninguém, né? E ela acaba transformando o tio André num súdito dela, num escravo dela, né? E, enfim, diversas coisas vão acontecer, as crianças acabam levando a feiticeira para esse bosque de novo, e de lá elas vão para outro mundo, e esse mundo onde elas se encontram depois, né, onde elas aparecem depois, é um mundo onde nada foi criado ainda. E aí a gente vai conhecer a criação de Nárnia, porque ali é Nárnia, mas não tem nada, só tem escuridão, tá vazio, não tem plantas, não tem água, não tem nada, não tem luz. Então é justamente onde começa a criação de Nárnia. Aqui as crianças estão as duas, né, a Polly e o Diggory, a feiticeira está lá também, mas eles acabaram levando o tio André, o cocheiro, o cavalo, e não vou contar como que vai todo mundo parar ali, né, para não estragar aqui a graça da leitura do livro, para não dar tanto spoiler, não contar tanta coisa aqui, mas enfim, aparecem todas essas pessoas lá nesse outro mundo, e eles, através de ouvir uma canção, que é uma canção que parece que hipnotiza, né? Eles vão vendo a criação deste mundo. E, na verdade, é um leão que está ali, né? Que depois a gente vai saber que é Aslan. O leão está cantando, e através do canto dele, esse canto meio enigmático, coisas vão surgindo. Então vão surgindo as estrelas, vão surgindo árvores, vão surgindo animais. Tudo isso através deste canto, né? Desta cantoria do leão. E isso incomoda bastante a feiticeira e o tio André também. E na verdade, o que a gente tem aqui é a representação da criação do mundo, né? Trazido aí da Bíblia, né? Em Gênesis, pelo C.S. Lewis. E aí, voltando aqui para a criação de Nárnia, tem um trechinho que Aslan,
fala com o Digory, né? Ele está conversando com o Digory, ele fala para o Digory que ele é o responsável por toda essa situação do mal que penetrou ali, que adentrou Nárnia. E ele fala assim: apesar de o mundo não ter mais que 5 horas de idade, o mal já penetrou nele. E como que o mal entrou aqui em Nárnia, né? O mal ele é representado aqui pela feiticeira. Quem levou a feiticeira para lá foi o Digory, né? Então, Aslan diz pro Digory para ele fazer uma viagem e ir até um local onde tem um jardim, e no meio desse jardim tem uma árvore, e é pro Digory entrar nesse jardim e colher esta fruta, né, este fruto desta árvore, que é uma maçã, e levar até Aslan. Então a gente vê aqui também o jardim do Éden, que na Bíblia, quando Adão e Eva caem em pecado, eles são proibidos de comer o fruto da vida, né, o fruto da árvore da vida, e o jardim do Éden, então, é protegido por anjos, né? E aqui não fala nessa proteção de anjos, mas esse jardim, ele tem um muro alto, tem portões também e tem algo escrito ali, né? Então tá dizendo assim: entre pelos portões de ouro ou não, apanhe o meu fruto para outro ou não. Aquele que roubar ou escalar os meus muros encontrará desespero, junto com o desejo do seu coração. Então, apesar de aqui, no Sobrinho do Mago, das Crônicas de Nárnia, não ter anjos guardando este jardim, a gente percebe a semelhança com o Jardim do Éden, né, onde tem o fruto, e o Digory acaba encontrando a feiticeira neste jardim também, e aí ele imagina que ela não entrou pelos portões, né? E ela acaba tentando o Digory a, entre aspas, cometer o pecado, né? A desobedecer, a comer a maçã, que na verdade ela já está comendo também. Então a gente vê outra referência aqui, a referência bíblica, né? A serpente que enganou Eva, enfim. Então foi realmente uma forma do C.S. Lewis traduzir, entre aspas, né, a Bíblia, esses trechos da Bíblia, para um público mais infantil ou até mesmo adultos, e é uma forma, eu acho que ficou linda demais, é realmente emocionante. E eu vou continuar a leitura. Na verdade, eu tinha pensado até em ler todos os livros para depois trazer um vídeo só para cá, mas como na retrospectiva eu me comprometi a ler o primeiro livro, eu achei melhor ler o primeiro mesmo, com mais calma, trazer aqui uma resenha a respeito do primeiro livro, e depois com calma também eu vou lendo os outros, e ao final quero rever o filme também, porque eu já assisti, mas há muito tempo atrás, assim como eu tinha dito que eu já tinha lido o livro todo, né? Eu li naquela edição que é completa num livro só, mas isso faz bastante tempo, tem mais de 10 anos, então eu já não lembrava muita coisa, né? Mas assim que eu terminar toda a leitura, eu quero rever o filme, e aí vou trazendo aos poucos, conforme eu for lendo todos os livros das Crônicas de Nárnia, eu vou trazendo para cá. Se você já leu e quiser deixar seus comentários aqui, fique à vontade. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se encontra num próximo vídeo. Então, até lá!